Hoje nós estamos celebrando a festa dos tabernáculos. É a última das 7 festas hebraicas. As 4 primeiras festas do calendário hebraico, do calendário judeu, as 4 primeiras apontaram diretamente para a primeira vinda de Jesus. Vocês sabiam disso? Por exemplo, a Páscoa, que era a primeira festa, ela celebrava para o povo judeu a saída do Egito. E o povo deveria, portanto, matar um cordeiro e comer o cordeiro com uma família toda. Quando Jesus estava andando na terra, João Batista olhou para Jesus e disse para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Adivinhem qual foi o dia que Jesus morreu? Diga assim: na Páscoa. Nem um dia antes e nem um dia depois. No dia da Páscoa, o Cordeiro de Deus morreu. A segunda festa do calendário hebraico era a festa dos pães ázimos. Na verdade, eles comemoravam juntos nessa semana de Pessah. Eles comemoravam juntos. Até hoje, quando um judeu vai celebrar a Páscoa, a mulher judia, ela vai com uma escovinha e procura na casa inteira para ver se tem alguma migalha de pão com fermento. Porque na festa dos pães ázimos, não podia ter nenhum resquício na casa de fermento. Porque o fermento representa o pecado. E eu pergunto para você, quem é o pão que desceu do céu, que não tem pecado? Jesus. Portanto, Jesus cumpriu literalmente não só a Páscoa, porque morreu na Páscoa, mas viveu como pão sem fermento. A terceira festa do calendário judeu é a festa de primícias. Esta festa, eles celebravam o início das colheitas de primavera. E nessa festa, eles traziam as primeiras colheitas e ofertavam a Deus. Essa festa acontecia no 3º dia após o dia da Páscoa. Eu disse que Jesus morreu no dia da Páscoa, que Jesus é o pão do céu que não tem fermento. Adivinhem que dia que Jesus ressuscitou? Diga para o teu irmão do lado: no dia de primícias. Ele ressuscitou no domingo, no dia de primícias. E até hoje, quando os rabinos vão celebrar primícias, eles pegam o matzá, que é o pão sem fermento, esmigalham, botam debaixo da mesa e depois levantam para o alto e diz: bendito o Deus e nosso Pai, que nos dá o pão da terra. Quem é o pão que ressuscitou da terra? Jesus. Que dia? No dia de primícias. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Foi o primeiro a ressuscitar. E nós, os que cremos nele, vamos ressuscitar um dia, porque ele ressuscitou primeiro. Não foi nem um dia antes e nem um depois. A quarta festa que Deus mandou o povo celebrar é a festa de Shavuot, festa das semanas, que no grego passou a ser chamada de Pentecostes, 50 dias após o dia de primícias. Adivinha que dia que o Espírito Santo desceu? Diga para o teu irmão do lado: exatamente no dia de Pentecostes. Diga: nem um dia antes, nem um dia depois. Essas 4 primeiras festas, portanto, eram as festas celebradas no calendário judaico na primavera. Vocês sabem que Israel está no hemisfério norte, portanto é o oposto da gente. Quando a gente está aqui entrando na primavera, eles estão no outono. Quando a gente está no outono, eles estão na primavera. Essas 4 festas, portanto, falam da primavera da vinda de Jesus.
na sua primeira vinda, ele esteve diretamente ligado às 4 festas. Dizem respeito ao Aleph, aquele que iniciou o processo da redenção. Depois dessas 4 festas, há um grande período de ato. E aí então, vem as 3 últimas festas do tempo do outono, que são as festas que eu vou apresentar para vocês hoje, culminando com a festa de Tabernáculos. Vocês acham que se nas 4 primeiras Jesus cravou a data, vocês acham que ele vai errar as datas nas próximas? Olha para o teu irmão e diga assim, ó, vem revelação aí. Quantos aqui querem saber quando Jesus vem? A Bíblia fala, pastor, mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. O dia e a hora nós não vamos saber. Mas a gente sabe os tempos e sabe até o mês do ano que ele vem. Não sabe o dia nem a hora. Mas a gente sabe que ele vai cumprir o calendário dele. Diga para o teu irmão assim, não se iluda. Deus é Senhor da história. Portanto, a 5ª festa que eu quero lhes apresentar já é a primeira festa do calendário do outono. E o tema da mensagem de hoje, portanto, é as festas de outono. A primeira festa é chamada de festa de trombetas. Ou também chamado, como muitos aqui podem conhecer, de Rosh Hashanah. Quem já ouviu falar em Rosh Hashanah? Você já viu alguém judeu falando Shana Tová? Shana no hebraico é ano, Tová é bom, bom feminino, né? Bom ano, porque Shana é feminino, ano hebraico é feminino. Rosh Hashanah, Rosh é cabeça, Ra do Shana ano, cabeça do ano, é o início do ano civil do judaico. Esta festa foi estabelecida também por Deus, que disse a Moisés, logo que eles cruzaram o Mar Vermelho e no deserto, Deus estabeleceu o calendário que eles deveriam seguir. E lá em Levíticos capítulo 23, no versículo 24, Deus diz assim, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês sétimo mês do calendário judaico, chamado de Tishrei, ao primeiro dia do mês, portanto, é o primeiro dia do ano civil, o judeu considera 2 calendários diferentes. O início do ano do calendário espiritual é o Pessach, é a Páscoa. Mas o ano civil começa com Rosh Hashanah. Por quê? Porque os rabinos acreditam que quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem no Rosh Hashanah. Por isso é o início do ano civil. Então diz assim, no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, diga memorial, com sonidos de trombeta, diga trombetas, santa convocação, diga convocação. Em Números 29, versículo 1, também Deus fala, no primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido das trombetas. Por isso, festa das trombetas. Ou no hebraico, Yom Teruah. Literalmente o dia que a trombeta vai ser soada. Mas o texto diz que esta festa seria um memorial. Memorial é lembrança. Pergunta para o teu irmão, lembrar do quê? Eu quero que vocês entendam que cada festa, ela tem um significado de lembrar no passado e aponta para algo no futuro. Portanto, Páscoa lembra da saída do Egito, mas aponta para a morte de Jesus. Amém? Daí por diante. Então, trombetas, em primeiro lugar, é lembrança memorial do quê? Vamos ver a palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 19. Os versículos 10 a 13 e depois 16 a 19. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, diga purifica-o. Lavem eles as suas vestes, diga lavem eles as suas vestes.
E estejam prontos para o terceiro dia. Diga terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Diga, descerá. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte. Nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mas mão nenhuma tocará neste. Senão será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Mas quando soar longamente a buzina, diga soar longamente a buzina ou trombeta, então subirão ao monte, diga subirão ao monte. Os versos 16 a 19 do mesmo capítulo 19. Ao amanhecer do terceiro dia, diga amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte, clangor de trombeta. Trombeta no hebraico é shofar. Por isso que a gente toca shofar, porque eles não tinham as trombetas que a gente tem hoje, aí, os metais que a gente tem hoje. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Diga, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, e Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Deixa eu explicar, quando Deus foi ordenar sobre a festa de trombetas, ele disse para Moisés, Monte Sinai é santo. Avisa o povo que ninguém pode cruzar essa linha, porque quem cruzar vai morrer. Até animal, se passar da linha, vai morrer. Mas durante 2 dias, o povo deve se purificar, deve fazer lavagem das suas vestes. E no terceiro dia, o Senhor vai descer. E o que vai precipitar a descida do Senhor é um toque, o sonido do chofar longamente. E aí então, quando o chofar for tocado, o povo que está no pé do monte vai poder subir. Diga assim, memorial do quê? Diga, lembrar do dia. E o texto mostra que no terceiro dia, pela manhã, eles ouviram o toque da trombeta. E Deus desceu e o povo subiu para se encontrar com ele. Não é tremendo isso, irmãos? Então, a festa de trombetas, primeiro, é um memorial, uma lembrança do dia em que 3 milhões de judeus se encontraram com Deus no Monte Sinai. Quando ouviram o som do sonido do chofar, longo, eles puderam cruzar a linha proibida e subiram o monte enquanto Deus desceu para se encontrar com o seu povo. Poxa, mas o que isso tem a ver com a gente? Eu disse que a gente olha para o passado e se lembra desse evento. Mas qual é o evento no futuro que se parece com isso? Antes disso, eu quero dizer para vocês que o apóstolo Pedro, quando ele fala sobre a vinda de Jesus, na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 8 a 9, ele percebe que o povo está com aquele sentimento, Jesus vai voltar mesmo? Está demorando, será? Será que? E ele diz assim, há todavia uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Para o Senhor um dia é como 1000 anos. Diga, para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Trombetas lembra do tempo em que o povo de Israel subiu ao monte e Deus desceu para se encontrar com eles. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que ao som da trombeta de Deus, porque vejam bem, não foi nenhum israelita que tocou trombeta ali não, foi o próprio Deus que falava.
E quando ele falava, a sua voz era como a voz do chofar. E o apóstolo Paulo diz que ao sonido da trombeta do chofar de Deus, os mortos ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor dos ares. Deus desceu no passado, Jesus descerá às nuvens. O povo de Israel subiu no Sinai. O povo, a igreja que crê, vai subir no arrebatamento, depois da trombeta do chofar de Deus, para o encontro com o Senhor nos ares. Você pode dar um grito de júbilo, dizer, eu creio, diga, eu estou nesse dia, aleluia. Portanto, a festa de trombetas nada mais é do que a vinda de Jesus no arrebatamento. Amém? E o texto fala claramente que durante 2 dias para Deus são 2000 anos, o povo deveria se purificar e lavar as suas vestes. Certa vez Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, ele estava limpando os pés dos discípulos, Pedro falou, não vai me lavar não. Jesus falou, tá bom, se eu não te lavar não tem parte contigo. Não, Senhor, então lava tudo, os pés e a cabeça. Aí ele disse, vós não tendes necessidade que eu vos lave, porque vós já estáis limpos pela palavra. Queridos, há 2000 anos atrás, Jesus veio e ele lavou a sua igreja e continua lavando e purificando pela sua palavra. Esses 2 dias que o povo estava lá, se preparando para o encontro, representa os 2000 anos que a igreja está aqui. Agora vejam um detalhe, Deus veio no 3º dia, pela manhã, não foi nem de tarde, e não foi nem no final do dia, foi ao amanhecer. Isso significa que se nós estamos no início do 3º milênio, depois de Jesus, ele vem logo no início, de manhã, pela manhã, para encontrar com a sua igreja. Amém, queridos? Agora a Bíblia diz que quando ele vier, alguns estarão esperando e outros não. Ele conta a parábola de 10 virgens. 5 delas estavam vigiando, se preparando para a vinda do noivo. E 5 não estavam nem aí. E quando ele veio, as 5 virgens que não se prepararam, ficaram de fora. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. A vinda de Jesus deve ser celebrada todos os dias pelos crentes. Festa de trombetas é para lembrar que Deus no passado desceu no Monte Sinai e o povo subiu para encontrar com ele. Mas é também uma lembrança no futuro de que Jesus virá. E que enquanto ele não veio, a igreja tem que estar se preparando para este grande encontro. Preparando o óleo para que não seja pego despreparado. Jesus vem. Todas as profecias concernentes à sua vinda já estão se cumprindo. Eu creio que Jesus vem literalmente na festa de trombetas. Não vai ser nem um dia antes e nem um dia depois. O povo na terra vai estar tocando trombeta aqui, mas Deus vai estar tocando lá. E quando a trombeta tocar lá, a igreja vai desaparecer. Antes nós não poderíamos estar na presença da glória do Senhor. Seríamos fulminados. Mas depois que a trombeta tocar, você vai poder estar na presença dele. Porque você vai ter um corpo glorificado. Já passou pelo período probatório. Por isso, igreja, esse é o tempo de nos santificarmos. De buscar a presença do Senhor, de deixar que a sua palavra nos lave e nos prepare para o encontro com o Senhor nos ares. Amém ou não? Quantos aqui desejam estar nesse dia, nessa convocação? Diga Maranata,
Vem Jesus. Aplauda o Senhor porque Ele está chegando. Ele está chegando. Aleluia. Portanto, trombetas é memorial do passado, de um encontro de 3 milhões de judeus com o Senhor no Monte Sinai. Mas é uma direção para o futuro, de que as festas de outono, quando as chuvas serôdias vêm, está chegando a hora dele se encontrar com a sua igreja. A próxima festa, portanto, no 7º mês do ano, mês de Tisrei, é o mês mais santo do calendário judeu, porque tem 3 festas importantíssimas, e todas elas dizem respeito à segunda vinda. Enquanto as 4 primeiras eram festas de primavera, diziam respeito à primeira vinda, as 3 últimas, as festas de outono, dizem respeito à segunda vinda. Diga: trombetas, arrebatamento. A 6ª festa é a festa chamada de Yom Kippur. Quantos já ouviram falar de Yom Kippur? O dia do perdão. Querido, se você conhece algum judeu, ele pode ser ortodoxo, ele pode ser até ateu. Mas chega no Yom Kippur, ele vai para a sinagoga. É interessante, a Bíblia diz que a festa de trombetas era no primeiro dia. Este ano caiu exatamente no dia 16 de setembro, Rosh Hashanah. Contando a partir do primeiro dia, 10 dias, vinha o Yom Kippur. Kippur no hebraico significa cobertura. Porque era o dia em que os pecados da nação eram cobertos. Portanto, neste ano, o Yom Kippur aconteceu dia 26 desse mês, essa semana. E neste dia, o dia do perdão, todos os judeus passam por um período de humilhação, de reflexão, de arrependimento. Esses 10 dias, do Rosh Hashanah até o Yom Kippur, eles chamam de Teshuvah, ou período de arrependimento. Vamos olhar na palavra de Deus o que a Bíblia fala a respeito do Yom Kippur. Levítico 23, versículo 27. Diz assim: mas aos 10 deste mês 7º, ou seja, no 10º dia, será o dia da expiação. Expiação é cobertura. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, é um dia em que todo Israel esperava demais, porque o sumo sacerdote, a primeira coisa que ele fazia no Yom Kippur, ele se lavava inteiro, porque ele tinha que estar completamente purificado. Normalmente as roupas do sacerdote eram muito coloridas, belas, o peitoral com as 12 pedras, cada uma pedra representando uma tribo de Israel. Nesse dia, a roupa dele era de linho e branco, simples, sem cor nenhuma, simbolizando pureza. Ele primeiro matava uma novilha, um touro, pegava o sangue desta novilha, passava pelo lugar santo e até os santos dos santos. E lá onde estava a Arca da Aliança, em cima da arca havia, como eu disse para vocês, aquela tampa chamada de propiciatório, ou também chamado de assento de misericórdia. E lá ele aspergia 7 vezes em cima da arca. Este sacrifício era pelos seus próprios pecados. Eu vou ler para vocês verem que eu não estou inventando. Levíticos 16, de 11 a 14. Arão, é o sumo sacerdote, fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas do fogo diante do Senhor, do próprio altar de sacrifício onde o novilho tinha sido morto. Ele pegava as cinzas e botava no incensário e entrava na direção dos santos dos santos. E diz assim: diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático
bem moído, e o trará para dentro do véu, lá naquele lugar onde era o altar de ouro, lembra? O incensário. Para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, a tampa da arca, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório. Sempre que a Bíblia fala propiciatório, é a tampa da arca. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Então diga assim: o novilho era pelos seus próprios pecados e da sua família. Depois ele saía e agora ele ia e sacrificava um bode. E este bode, ele fazia o mesmo processo, levava o sangue para dentro do Santos dos Santos, só que agora, quando ele espiava sobre a tampa da arca chamada propiciatório, não era mais pelos seus pecados, mas era pelos pecados de todo o povo. E o povo, gente, estava tudo lá fora. Quando ele saía de lá, vivo, porque tinha a chance dele morrer, se ele tivesse algum pecado que não tivesse confessado, na hora que ele entrasse lá, ele caía morto. A Bíblia diz que ele entrava com uma cordinha, amarrada na cintura. E ele tinha nas suas vestes pequenas romãs que faziam barulhinho. Porque enquanto ele estava se mexendo, o povo ouvia o barulhinho e falava: está vivo. Quando ele saía para fora, o povo se alegrava. Os nossos pecados foram cobertos. Aí ele então pegava mais um bode e ia para o deserto. Esse bode era chamado de Azazel, ou chamado de bode expiatório. Ele subia num penhasco e impunha as mãos sobre a cabeça do bode, transferindo o pecado de toda a nação para aquele bode, e aí o jogava de cima do penhasco vivo. O Yom Kippur era o dia que o judeu mais esperava, porque era o dia que ele sabia que os seus pecados estavam cobertos. Olhando para o passado, a gente sabe que quem era o inocente que morreu, e o sangue que cobriu os nossos pecados é o sangue de Jesus. Vocês se lembram que quando Jesus veio ressuscitado, Maria Madalena foi tocar nele, ele falou: não me toques porque eu ainda não compareci diante do Pai. Ele ainda não tinha entrado no Santos dos Santos para apresentar o seu sangue no propiciatório por você e por mim. Olhe para o teu irmão do lado e diga: por que Jesus morreu? Os seus pecados estão cobertos. Mas, querido, eu disse para vocês que olhando para trás nós temos um entendimento, mas e olhando para frente? Quando a festa do Yom Kippur se cumprirá o seu significado profético? Yom Kippur, querido, portanto, é o dia do juízo. Jesus vem no arrebatamento, e no arrebatamento, quando tocar a trombeta, aqueles que nele creem subirão para o encontro com o Senhor. Mas virá um tempo de juízo e de acerto de contas na terra de 7 anos. E na vida do povo judeu, este é o cumprimento profético. Porque eles não aceitam o Messias. Mas nestes 7 anos, eles passarão pelo tratamento de Deus. E eles invocarão o Messias e que se converterão. Agora entenda para você que este dia não é um dia fácil, não. Malaquias capítulo 4, 1 e 2 diz que esse é um período terrível. Vejam o que diz a palavra de Deus, Malaquias 4, 1 e 2. Pois eis que vem o dia e arde como a fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Portanto, Yom Kippur, ele tem 2 significados diferentes. Para aqueles que não creem, será um tempo terrível de juízo, de justiça, e não vai sobrar nada. Mas para vós que temem o meu nome,
virá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Quantos aqui creem em Jesus? Para você o Yom Kippur será o dia em que os seus pecados serão cobertos. Por isso que a Bíblia diz que trombetas é o dia do encontro do Senhor nos ares. E logo em seguida haverá as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro no céu. Mas na terra, o juízo de Deus será para aqueles que o rejeitaram. Jesus certa vez disse para aqueles que o ouviam: se vocês não creem que eu sou, morrerão nos seus pecados. A diferença do Yom Kippur para quem crê e não crê, que para uns será tempo de juízo, de acerto de contas, mas para aqueles que creem, será um tempo em que estarão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Diga para a pessoa do teu lado em que posição você está. Sabe, queridos, há um engano muito grande hoje na mentalidade humana. Se você perguntar para as pessoas o que elas mais querem, a gente ouve esse discurso babaca: não, eu quero saúde e felicidade, não preciso de mais nada. Querida, a humanidade não precisa de saúde nem de felicidade. O que a humanidade precisa é de perdão. Aos olhos de Deus, o que a humanidade precisa é de perdão. Porque quem não estiver debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, meu querido, não vai escapar. Porque ninguém subsistirá ao dia do juízo do Senhor, que será iniciado com o toque da trombeta. O toque da trombeta trará o Senhor para encontrar com os seus, mas para aqueles que não creem e não temem no seu nome, será um dia de vingança. Quando Jesus veio a primeira vez, ele pregou, ele leu Isaías 61, que estava dizendo que o Senhor veio para libertar os oprimidos, para sarar, para curar os cativos, todo aquele texto de Isaías 61. E o texto de Isaías fala: proclamar o dia da vingança do Senhor. Quando Jesus veio na primeira vez, ele só pregou a primeira parte. Só pregou o dia da oportunidade. Porque o dia da vingança virá na segunda vinda. Mas na segunda vinda, meu querido, então fale de Jesus. Hoje o mundo acha que não precisa de Deus. Hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas não querem saber de Deus. Elas querem ser felizes. Viver uma felicidade que desvanece, que não dura 70, 80 anos. Mas a palavra de Deus diz que Ele vem. Trombetas fala do encontro nos ares. E Yom Kippur fala do dia de acerto de contas. Diga para a pessoa do teu lado: mas para você, meu querido, você vai estar debaixo da cobertura do sangue. Amém ou não? Porque quando Deus olha para a tua vida, Ele vê o sangue do Cordeiro. Da mesma forma que o povo judeu, no dia da expiação, ele se alegrava, porque ele sabia que Deus ia tratar com ele com misericórdia. Os seus pecados estavam debaixo do sangue do Cordeiro. O livro de Hebreus inteiro é escrito para dizer que antes os animais eram sacrificados uma vez, todos os anos. Mas agora, de uma vez por todas, diga: de uma vez por todas, o Cordeiro foi sacrificado pelos meus pecados. Amém? Você pode dizer glória a Deus, aplaudir o Senhor, glorificar o Senhor, porque você está debaixo da aliança. Amém ou não? Eu disse para vocês no começo que Jesus é também chamado de Aleph Tav, do começo e do fim. E o Aleph das festas é o Pessah, a Páscoa. E o Tav das festas é tabernáculos, é Sukkot. Vamos recapitular, diga: Páscoa, Jesus morreu. Diga: pães ázimos, Jesus é o pão que nunca pecou. Diga: primícias, Jesus ressuscitou. Diga: Pentecostes, o Espírito Santo veio. Diga: trombetas, arrebatamento da igreja. Diga: Yom Kippur, diga: tempo de justiça e de juízo. Grande tribulação. E Sukkot,
tabernáculos. Como nós vimos, todas as festas são memorial para quem olha para o passado, mas são também um ato profético para quem olha para o futuro. Na festa de tabernáculos, lá em Levíticos 23, verso 39, nós lemos: porém aos 15 dias do mês sétimo, veja, o mesmo mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene. E primeira verdade que a gente tem que saber: festa de tabernáculos é festa para se alegrar, para celebrar, para dançar, para cantar a vinda do Messias. Amém ou não? Porque Jesus, quando veio a primeira vez, João diz, e ele e o verbo, que é o Senhor Jesus, que no hebraico é devarim, a palavra, e no grego é logos, e o logos habitou entre nós. E a palavra habitou entre nós, esquenou, é literalmente tabernaculou. Porque lá no deserto, quando o povo andava e habitava em tendas, havia o tabernáculo de Deus, onde Deus habitava no meio do povo. Então, olhando para o passado, a festa dos tabernáculos lembra de um tempo que o povo de Israel habitou no deserto e Deus habitou com eles. Amém ou não? Mas lembra também de que na primeira vinda, Jesus veio e tabernaculou conosco. Glória a Deus. Pergunta para o teu irmão: e qual que é o cumprimento profético? Vamos chegar lá. Quantos aqui são gratos a Deus? Se você está aqui para celebrar tabernáculos, o teu coração tem que ser de gratidão. E tem muito crente hoje que tem uma atitude errada. Está sempre com o coração ruim em relação a alguma coisa. Querido, você pode estar passando por luta, você pode estar passando por privação, por dificuldade, por perseguição, e isso tudo faz parte da vida. E a festa de tabernáculos é para o povo se lembrar disso. Que viveram no deserto e que eles não tinham absolutamente nada permanente a não ser a Deus. E nessa vida não existe nada permanente na tua vida. Seu marido não é permanente, sua esposa não é permanente, seus filhos não são permanentes. Eles podem ir, Deus pode levá-los. Só tem uma coisa permanente na sua vida, que é Deus. Então, festa de tabernáculos é para você agradecer. Porque nos momentos difíceis de privação, quando não tinha nada no horizonte do povo de Israel, a não ser areia e calor causticante, quando eles deitavam à noite e olhavam para o céu, eles se lembravam que tinha um Deus que cuidava deles. Amém? Então diga: festa de tabernáculos é uma festa de gratidão. Mas essa festa é uma festa também sui generis, porque lá em Levíticos 23, 42, Deus diz como é que eles deveriam celebrar. Ele diz assim: 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Até hoje, quando você vai a Israel, aliás, o texto diz que é o 15º dia do mês sétimo. Dia 1º, Rosh Hashanah, trombetas. 10º dia, Yom Kippur, dia do perdão. 15º dia, literalmente hoje. Hoje, eles estão começando a celebrar tabernáculos durante 8 dias. 7 noites eles dormem em tendas, mas no primeiro dia é feriado. E o 8º dia também é feriado. E o texto diz que eles deveriam se lembrar que eles habitaram em tendas. E isso tem um significado extraordinário, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Porque Deus supriu o seu povo durante o período que eles viveram no deserto. Mas Zacarias 14 nos fala do cumprimento profético dessa festa. Você hoje, se tiver tempo antes de dormir, leia o capítulo de Zacarias 14 inteiro. Porque começa dizendo que Deus
vai julgar as nações, e que as nações do mundo vão se reunir para destruir Israel. E que Deus, lá no capítulo Zacarias 14, virá com os seus santos para a grande peleja chamada de Armagedon. Literalmente, você que subiu em trombetas, vai descer em tabernáculos na vinda de Jesus para julgar o mundo. Diga para o teu irmão, diga assim: nesse exército que virá contra as nações da terra, o Senhor estará acompanhado dos seus santos, que são todos os crentes do Velho Testamento e mais a igreja que foi arrebatada. E ele virá do céu. E ali então vai acontecer uma série de eventos e uma sucessão de eventos que vai culminar com Jesus reinando sobre a terra, portanto, tabernáculos. Primeiro ele vem e julga as nações. Muitos vão morrer com a palavra que sai da sua boca, como diz Apocalipse. Ele vem então e desce sobre o Monte das Oliveiras. Vai haver um grande terremoto. E o monte vai se fender em dois. E a Bíblia diz que sairão águas do interior do monte fendido. E as águas vão sair de Jerusalém e vão correr até o Mar Morto. Quem sabe, quem já foi a Israel comigo, sabe que é uma pirambeira. De Jerusalém para o Mar Morto vai descer as águas violentamente. Vão invadir o Mar Morto, que é um mar salgado, que não tem vida. E as águas tornarão aquele mar vivo. Quando Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras. E hoje, os judeus que não são nem bobos, e têm como fazer análise do solo, já descobriram que debaixo de Jerusalém existem aquíferos de águas subterrâneas. Quando Zacarias escreveu há 2.500 anos, ele não sabia, mas o Espírito Santo sabia. E quando Jesus descer, vai haver um terremoto, o monte vai se fender e águas vão sair de Jerusalém e vão descer até o Mar Morto. Amém? E neste período, olha o que acontecerá. Leia lá Zacarias comigo, capítulo 4, versos 16 e 17. Todos os que restarem das nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Tabernáculos é uma festa que não é de judeus só não, é para todas as famílias da terra. Diga para o teu irmão do lado, se você não for a Jerusalém agora, no milênio você vai. Diga, não vai ter escapatória. Na festa dos tabernáculos, povos de todas as línguas e nações vão subir para celebrar o Rei Jesus, que governará o mundo com justiça, com equidade. Que coisa linda, irmãos. Nós estamos nos aproximando desse dia. Trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. Mas eu quero dizer para vocês qual é o espírito da festa de tabernáculos. Qual é o espírito que norteia a vida de um crente que sabe que Jesus vem? Olha para o teu irmão do lado e diz, qual é o espírito que deve dirigir a tua vida? Diga assim, em primeiro lugar, andar em humildade. Deus manda o povo celebrar contendas para dizer, olha, houve um tempo, lá em Deuteronômio 8, Deus fala assim, ó, eu provei vocês. Eu provei vocês, vocês não tinham nada. Vocês não tinham água, vocês não tinham comida, não tinham emprego, não tinha supermercado, não tinha poupança. Vocês não tinham nada. A única coisa que vocês tinham era mim. Então, eu quero dizer para você, querido, não confie na sua conta bancária, não confie no seu emprego, não confie na sua empresa, porque tudo isso é efêmero. Pode dar um terremoto, a tua casa pode queimar fogo, pegar fogo, a tua prosperidade pode ir para o ralo, tudo isso pode acontecer.
Ai, está amarrado, pastor. Não estou desejando, estou dizendo que pode acontecer. E maldito o homem que confia em si mesmo. E a Bíblia diz então que o espírito de quem vive celebrando tabernáculos não é para ficar triste. Ai, que medo, eu vou perder tudo. Não. Ai, que delícia. O meu Deus cuida de mim. Amém, querido? E quando você passar por privação, não chore, não gema, não reclame nem murmure. Glorifique a Deus, porque Deus que está no céu cuida dos seus. E Deus fala para o povo, em Deuteronômio 8, olha aqui, meu povo. Vocês se lembrem do tempo do deserto, hein? Porque quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, vocês vão prosperar muito. Vocês vão ter fazenda, vocês vão ter gado, vocês vão prosperar. E não se esqueçam que sou eu que lhes dou o dom de adquirir riquezas. Tem muito crente hoje que morre de medo de depender de Deus. Prefere acreditar na sua conta bancária. Querido, quando Deus te pedir uma oferta, não costura o teu bolso, não. Quando Deus te pedir uma oferta, dê, porque tudo veio dele. E é para ele, é para a honra e glória da dele. Amém ou não? A igreja precisa andar debaixo de fé. Crer que Deus é dono de todas as coisas e que Ele é o provedor da nossa vida. Amém ou não? Não confie na sua força, na sua inteligência, nas conquistas humanas. Porque elas não subsistem se não for pela graça de Deus. O espírito de tabernáculos, portanto, é andar em dependência. Não do governo humano, não dos chefes humanos, não de pessoas, não confie. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, não é porque é para você andar desconfiando até da sombra. Não coloque as suas esperanças em cima de ninguém. Confie no Senhor. Entregue o teu caminho a Ele. Quem confia no Senhor anda em segurança. Você está aí esquentando a moringa, não dorme à noite, está estressado, se entubando de remédio. Falta de confiança. Deus cuida dos seus. Ele cuida da tua vida. Então, meu querido, ande nessa terra dependendo. Deus, eu não sei como é que eu vou viver amanhã, mas eu não estou nem aí, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Deus falou para o povo, é isso que vocês vão celebrar em tabernáculos. Andem nesta terra dizendo, glória a Deus, Deus cuidou de mim e vai cuidar. Ai, pastor, mas eu não sei o que vai ser do meu futuro, que eu não tenho um plano de saúde. Querido, Deus sabe. Deus sabe da tua vida, amém? O espírito de tabernáculos nos leva a depender do que nós cremos e não no que nós vemos. O primeiro mandamento que Deus deu para os homens foi, não terás outro Deus diante de mim. O segundo é, não farás para ti imagem de escultura. Glória a Deus, porque o Espírito Santo está entrando na igreja católica. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ver um cara falando em línguas, pode, se tiver, mas se tiver, a imagenzinha lá ainda não nasceu de novo. Porque Deus não vai se contrariar. Está dobrando diante de uma coisa, precisa de tocar num negócio. Não entendeu ainda o que o Deus que fala, e que faz, e que acontece, e que salva, e que levanta, e que opera, é um Deus invisível, e que requer de nós relacionamento de fé. Deus, muitas vezes, vai permitir que você entre em enrascadas. Cuidado, porque tem os ídolos dos católicos e tem os ídolos dos crentes. Os ídolos do crente é aquela pessoa que só acha que vai ser abençoada se o pastor fulano orar por ela. Você não entendeu. Qualquer pessoa que seja, pode ter a unção que tiver, só Jesus opera. Se você depender de profeta, de curandeiro, de seja o que for, você é o mais miserável dos homens. Dependa do Senhor e creia nele, porque a unção de cura, a unção de livramento vem do Senhor. Amém ou não? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Só do Senhor. Está cheio de crente aí que anda atrás dos gurus evangélicos.
Ah, se fulano de tal não profetizar, eu não creio. Está ferrado um cara desse. Porque eu conheço uns profetas aí que mais sujo do que pau de galinheiro. Confia no Senhor. Tabernáculos fala, portanto, de viver uma vida de dependência do Deus invisível. Tabernáculos fala de depender da provisão sobrenatural. No deserto não tinha água, mas Deus tirou a água da rocha. No deserto não tinha supermercado, mas Ele mandou o pão do céu e mandou as codornizes. Deus é um Deus de provisão. E Ele me manda te dizer hoje que Ele não mudou, que Ele não envelheceu, que Ele não enfraqueceu. Ele continua Senhor da tua vida. E se você está passando por um período de tratamento, por um período de provação, glorifique a Ele, porque quando você sair dessa, é para você sair melhor, e não amar as coisas desse mundo, porque Deus quer que nós amemos a Ele, e não as coisas que Ele nos dá. Amém ou não? Viva na dependência do sobrenatural. Quantos aqui querem viver o sobrenatural? Querido, você vai viver o sobrenatural quando você estiver passando por uma privação, quando você olhar para os lados e não enxergar a resposta. Deus fala: Karma, eu ainda não dei meu veredito, e o meu veredito é que eu cuido dos meus. Toca na pessoa ao teu lado e fala: dependa do Senhor. Jesus Cristo subia a Jerusalém na festa dos tabernáculos. E lá em João capítulo 7, diz que no último dia da festa, no 8º dia, rapidamente eu quero dizer como é que acontecia na época de Jesus. Na época de Jesus, durante todos os dias da festa de tabernáculos, o sumo sacerdote saía do templo com uma grande vasilha, vazia. E ele ia em direção ao poço de Siloé, que ficava ao sul da cidade, mais ou menos uns 800 metros. Enquanto o sumo sacerdote ia indo, o povo ia se juntando a ele. Ia se juntando a ele, ia tocando trombetas, cantando sinais, tocando pandeiros, cantando louvores, sacudindo ramos de 4 tipos de folhas para dizer: Deus cuida de nós em todas as direções, norte, leste, sul e oeste. Depois ele voltava com a lata cheia d'água. Quando ele subia no altar de sacrifício, que era um altar bem alto, por uma rampa, o povo ficava dançando, tocando trombetas e cantando Isaías, que dizia: nós beberemos das fontes de água da salvação. 7 voltas eles davam. Diga assim: nós beberemos das fontes de água da salvação. Vocês querem saber como é que é no hebraico? Nós beberemos das fontes de água de Yoshua. Vocês sabem que salvação no hebraico é Yoshua? Literalmente, quando Jesus chegou lá, o povo cantando: nós beberemos das fontes de água de Yoshua. Ele falou: sou eu. Sou eu mesmo, pode vir que eu vou me dar de beber para vocês. Aí ele leu o texto. Ele leu o texto, não, ele falou o texto que eu vou ler. No último dia, João 7, 37 a 39. O grande dia da festa, levantou-se Jesus e gritou. Exclamou, literalmente, falou alto, gritou: ei, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Eles cantando: nós beberemos das fontes de Yoshua. E ele disse: eu estou aqui, eu cheguei. Se alguém tem sede, pode vir a mim e beba. E a Bíblia diz: ele disse a esse respeito do Espírito Santo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito naquele momento não tinha sido derramado, porque Jesus não havia sido glorificado. Na primeira vinda do tabernáculo de Deus, lá no deserto, a água saiu da rocha, e a rocha é Jesus, porque o tabernáculo estava com eles. Neste dia, quando eles estavam cantando que eles iam beber da água de Yoshua, ele disse:
venham a mim quem tiver sede, e aqueles que crerem, do seu interior sairão rios de água viva. E agora está falando da fluência da água que sai através do Espírito Santo, amém? Mas quando ele vier, finalmente, tabernacular no meio do povo, mais uma vez, ele vai fender a rocha, e a água viva vai sair de baixo para fora, porque ele é a água viva. Quem tem sede de Jesus, nunca morrerá de sede. Tabernáculos fala da última vinda, da vinda de Jesus para habitar sobre a terra. Feche os seus olhos, meu querido. No deserto, o tabernáculo trazia a arca e a presença de Deus. E a arca apontava a direção. E a arca trazia água que matava a sede. E o maná caía do céu, que é Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele tabernaculou conosco. E ele era o pão da vida. E ele era a água da vida. E todo aquele que nele cresce, receberia o Espírito de Deus. Tem muita gente aqui que vive triste. Querido, se você tem o Espírito de Deus, você não tem que viver triste. Porque a Bíblia diz que não vai sair água do seu interior, não é água de torneirinha, não. É água em profusão, rios de água viva, que vai tirar toda a sujeira, toda a culpa, tudo aquilo que o diabo faz para destruir a tua vida. Do interior da sua vida vai sair rios de água viva. Por causa do Rei dos Reis, Jesus o Senhor. Satanás quer que você ande preocupado com amanhã. Mas Deus te diz hoje, não se preocupe que eu ainda sou Senhor. As minhas promessas não caíram por terra na sua vida. Eu vou liberar na tua vida, se você crer e depender, rios de água viva. Mas tabernáculos fala da vinda do Rei, do Messias, que vai governar sobre a terra. E o tempo da igreja hoje é o tempo de ser preparada, de ser santificada, de ser lavada pela palavra, para que nós nos preparemos para a vinda do Senhor. Igreja, é hora de bradar, é hora de proclamar o nome do Senhor, porque Ele vem e não tarda. Ele não retarda a sua vinda, mas é longânimo e quer que todos sejam salvos. Por isso fale, mesmo que as pessoas riam de você. Fale, mesmo que te considerem louco. Fale do Salvador, porque o dia do acerto de contas está chegando. Se você ama o seu amigo, se você ama a sua família, fale de Jesus enquanto é tempo. Eu quero em primeiro lugar falar com você, meu querido, que veio aqui hoje. A igreja fica com os olhos fechados, porque esse é um momento sério. É um momento de oportunidade. Jesus, quando veio, Ele bradou. E Ele convocou: se alguém tem sede, vem a mim. Só vai a Jesus quem tem sede dEle. Talvez você esteja sem sede alguma de Deus, mas não sabe que a razão de toda insegurança, de toda tristeza, de todo vazio da tua alma, é porque Jesus ainda não entrou no teu coração. Se hoje você disser: Jesus, eu quero me entregar a Ti, Ele está te dizendo: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você hoje quer entregar a vida para Jesus, teu futuro, teus medos, teus pecados, hoje é o dia da salvação. Eu quero orar pela tua vida e eu preciso que você levante a mão para eu saber quem você é.
Levante a sua mão agora em nome de Jesus. Você quer entregar a sua vida, graças a Deus. Graças a Deus. Quem mais? Quem mais quer entregar a vida para o Senhor hoje e ser transformado? Levante a tua mão em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero convidar essas pessoas que venham aqui. Eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Pode vir, querido. Hoje é o dia de Deus encher esse vazio, de fazer algo novo na tua história. Pode sair. Venha cá. Hoje Ele está dizendo para você, como Ele disse há 2000 anos atrás: do seu interior fluirão rios de água viva. Pode vir. Se você hoje, não estou te falando para você trocar de religião, estou te dizendo para você dar a tua vida para o Salvador. Para você beber de uma água que mata a sede para sempre. Em nome de Jesus. Pode sair do teu lugar, venha. Sei que tem mais gente e o inimigo pode estar querendo que você não venha. Graças a Deus. Pode vir. Vem em nome de Jesus, eu declaro que você está liberto. Se o Espírito Santo está falando com você, hoje é dia de você entregar a tua vida. Não permita que o inimigo roube essa palavra. Saia do teu lugar e venha hoje aqui, em nome de Jesus. Parabéns pela coragem. Jesus ama vocês, viu? Põe a mão no coração, diga: Senhor Jesus, eu tenho sede e eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Eu ouvi a Tua palavra e eu tomo posição. Eu entrego a minha vida. Escreve meu nome no Teu livro da vida, porque no dia da convocação eu quero estar coberto pelo sangue do Cordeiro. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Amém. A igreja aplaude ao Senhor. Eu vou pedir para vocês acompanhar os diáconos, eles vão fazer mais uma oração específica por você. Por favor, com eles ali. Agora eu vou orar por você, querido. A Bíblia diz que quando Jesus vier, que teria muito pouca fé na terra. As igrejas estão enchendo de gente. Mas quantas pessoas de verdade entregaram a vida para Jesus? Eu creio que no dia do arrebatamento vai haver uma grande surpresa. Que muita gente que pensa que é crente vai descobrir que não era. O dia da vinda do Senhor. Somente quem de fato estiver debaixo da cobertura do sangue vai estar na presença dele. Deus está te chamando hoje para um concerto, para andar no espírito de tabernáculos, grato a Deus. Tira toda a murmuração do teu coração, querido, e coloca no teu coração um espírito de júbilo e de gratidão. Ao invés de reclamar pelo que você não tem, agradeça por aquilo que você tem. Está passando por dificuldade financeira? Glória a Deus. Glória a Deus, isso é passageiro. Tem tempo de prova e tem tempo de bênção. Mas o Senhor quer que você o adore e o glorifique em todos os tempos. No tempo da prova e no tempo da bênção. E quando chegar no tempo da terra prometida e que as coisas começaram a andar, lembre-se de onde você veio. E quem te dá dom para adquirir riqueza é o Senhor. Então você não vai amar as coisas desse mundo, não. Você vai amar o Senhor, amém ou não? Porque essa vida aqui é efêmera, é passageira. Tudo que nós temos na nossa vida é passageiro. Estou vendo a dona Terezinha aqui, acabou de perder o querido dela. Mas ele está lá na glória. Terezinha, você vai encontrar com ele. Eu sei que o seu momento é de luto e a gente deve chorar, porque tem que chorar mesmo para ser liberto. Mas você nunca vai se desesperar, porque você sabe que isso não é o fim. Não é o fim. Jesus virá. E eu sei que o seu esposo aceitou Jesus. Ele tem a marca da promessa. No dia do arrebatamento ele vai primeiro do que você. Se você estiver vivo aqui, ele, primeiro os mortos, e depois nós os estivermos vivos. Mas se morrer também, eu vou estar com Jesus. Paulo dizia, meus queridos, eu não sei o que eu quero,
Eu tenho tanta vontade de ir embora desse mundo e me encontrar com Jesus, mas por causa de vocês eu tenho que ficar, eu não sei o que é melhor. Querido, que Deus é esse que você crê? O Deus que você crê é o Deus que é fiel e que vai cumprir a sua palavra. Não temam amanhã. Quem anda no Espírito de Deus não tem medo de inimigo, não tem medo de cara feia, não tem medo de perseguição, não tem medo de deserto. Porque Deus está no céu, amém, querido? Está na hora da igreja se levantar para fazer a diferença. Feche os seus olhos. Fique de pé e você vai orar comigo. Diga: Senhor Deus, Tu és Senhor da história. Tu és o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. O Senhor cumpriu todas as 4 festas da primeira vinda. Vai cumprir as 3 últimas. Diga: eu te espero ansiosamente. Diga: vem Jesus. Eu abro o meu coração e te digo hoje que eu entrego todos os meus sonhos, todos os meus valores, eu entrego a Ti. Nada disso tem importância. O que tem importância na minha vida é a aliança que eu tenho contigo. Diga: eu sou teu e tu és meu. Diga: eu vou me encontrar contigo no dia do arrebatamento. Eu vou, porque eu tenho a marca da promessa na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a valorizar o que o Senhor valoriza, a amar o que o Senhor ama, a andar na Tua vontade, e que a Tua palavra me limpe e me lave e me prepare para o dia da trombeta. E quando ela tocar, eu estarei presente, porque eu sei que eu estou debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. O Cordeiro que veio na primeira vinda para morrer, mas que virá novamente como leão, como rei, para julgar, para governar sobre a terra, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glorifique, brade e diga aleluia, aleluia. Amém ou não? Querido, não faça planos para 30 anos. Não estou dizendo para você viver irresponsavelmente, mas eu estou te dizendo: confie no Deus que está no céu. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você sabe que a palavra aliança, acendam as luzes um pouquinho, eu quero olhar nos olhos do meu povo aqui. Aliança é uma palavra hebraica que se chama Barit. E esses dias olhando para, eu estou lendo muito no hebraico, e eu percebi que a palavra Barit, ela é a formação de 2 palavras. Uma é meu filho, e a outra é cruz. Bar, a primeira parte da palavra Barit é filho. Bar mitzvah, filho do mandamento. Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Quando você adiciona o sufixo i, bari, é meu filho. E a letra tav, no hebraico antigo, no paleo hebraico, ela é literalmente a cruz. A aliança de Deus com você é traduzida por meu filho na cruz. Quando Jesus disse eu sou o alfa e o ômega, ele estava dizendo eu sou o Aleph e o Tav. E a primeira letra do alfabeto hebraico, no hebraico antigo, é a cabeça do touro. Tudo começou quando o homem peca, o homem fazendo sacrifícios. O touro. Tudo se cumpriu quando a cruz veio. Jesus é o começo e o fim da sua salvação.
tudo que está no meio disso, Ele domina. Ele cuida de você, Ele cuida da tua vida. E Deus tem falado comigo: filho, o que eu mais quero do meu povo é relacionamento. Ele está procurando pessoas que o amem. E o amor, como Jesus ensinou, é resultado de gratidão. Quem muito foi perdoado, muito amou. Se você não entendeu ainda o tanto de perdão que Jesus tem para você, você precisa se converter. Porque a despeito de nós, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo ainda pecadores, a escória do mundo. E Ele nos buscou e nos amou, e fez uma aliança que se traduziu no meu filho na cruz. Este é um tempo difícil, porque a humanidade está se desviando. As heresias estão se levantando, mas Deus está procurando loucos apaixonados pelo Rei, que vivem para Ele e fazem diferença. Hoje está virando chique ser crente. Meu querido, se o mundo está batendo palma para o tipo de crente que você é, então você está sendo crente errado. Porque o crente que Jesus ama, ele é inimigo do mundo. O mundo não se agrada nele. Acha que ele é careta, que ele é exagerado, que ele é fanático. Mas quem ama de verdade, vive para Ele. Viva para Ele. Porque quando Ele vier, nós estaremos na sua presença. Lembrando que não é pelos nossos valores, pela nossa bondade, nem pela justiça. Deus diz que as justiças dos homens são como trapo de imundícia, como pano de menstruação. Mas quando Jesus morreu por você, você foi feito limpo, mais alvo do que a neve. Amém? Levante a mão para o céu e diga: Senhor, perdoa-me por todo desamor, por toda frieza. Aquece o meu coração, porque eu quero te amar acima de tudo, acima dos meus familiares, acima dos meus amigos, acima do meu trabalho, acima dos meus bens. Eu quero te amar, porque foi o Senhor quem morreu no meu lugar. Vem, Jesus, santifica a minha vida, prepara-me, Senhor, para a tua vida. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. E eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. E no domingo que vem, quando vamos ter as eleições, tem misericórdia, Senhor. Não permitas que, se alguém fosse levantado nesta cidade para perseguir a tua igreja, não permita, Senhor, mas dá graça para que a tua igreja possa continuar livremente proclamando a mensagem de salvação. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, todos os dias, até a vinda do Messias, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que seja uma noite de júbilo para você, em nome de Jesus.